A Bíblia é considerada o livro mais lido e traduzido de todos os tempos. Mas o que poucos sabem é que, em certos momentos da história, ela foi tratada como algo perigoso, subversivo e até mesmo proibido. Hoje vamos falar sobre esse tema que intriga estudiosos e curiosos, porque, afinal, a leitura da Bíblia foi restringida em alguns períodos da humanidade. O que havia de tão arriscado em permitir que homens e mulheres comuns tivessem acesso direto ao texto sagrado? Neste roteiro, vamos percorrer os principais momentos em que a Bíblia foi censurada, entender o contexto político e religioso que levou a essas decisões e refletir sobre como isso moldou a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A cada parte, vamos aprofundar em histórias reais que mostram não apenas a luta pelo poder, mas também a coragem de quem desafiou as ordens impostas para preservar e compartilhar a palavra. Nos próximos minutos, você vai descobrir como a Bíblia se tornou símbolo de resistência, liberdade e transformação. A Bíblia na Antiguidade, quando o acesso era privilégio. Na Antiguidade, a Bíblia não era o livro acessível que conhecemos hoje. Durante séculos, o texto sagrado foi transmitido em rolos e manuscritos, cuidadosamente copiados à mão por escribas. Esse trabalho era demorado, minucioso e extremamente caro, o que tornava a posse de um exemplar algo quase impossível para a maioria da população. O acesso era restrito a líderes religiosos e a pequenas comunidades que tinham condições de manter cópias. Além da limitação material, havia também uma barreira linguística. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, enquanto o Novo Testamento foi redigido principalmente em grego. Isso significava que apenas pessoas instruídas, com conhecimento de idiomas, podiam ler e compreender diretamente os textos. Para o povo comum, o conteúdo chegava por meio de interpretações feitas por sacerdotes. Esse distanciamento não era por acaso. As autoridades religiosas entendiam que o texto precisava ser preservado de más interpretações, mas ao mesmo tempo, essa exclusividade fortalecia o poder de quem dominava a leitura. A palavra de Deus nesse contexto era mediada e não livremente explorada. Foi nesse cenário que começaram os primeiros conflitos entre a ideia de preservar a pureza da fé, necessidade de permitir que todos pudessem beber diretamente da fonte, a Idade Média e a proibição das traduções chegando à Idade Média. A relação da Igreja com a Bíblia passou por transformações profundas. Durante séculos, a versão mais usada no Ocidente era a chamada Vulgata, traduzida para o latim por Jerônimo no século IV. O latim se tornou a língua oficial da liturgia. Mas, com o tempo, a população deixou de falar e compreender o idioma. Isso criou um abismo entre os fiéis e o conteúdo bíblico. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras tentativas de traduzir a Bíblia para as línguas populares, como o inglês, o francês e o alemão. No entanto, em muitos lugares, essas traduções foram proibidas. A justificativa oficial era de que traduções poderiam deturpar o sentido original e gerar interpretações perigosas. Mas, por trás desse argumento, havia também um aspecto político. O controle do texto sagrado era uma forma de manter a autoridade. Na Inglaterra, por exemplo, o teólogo John Wycliffe, no século XIV, liderou a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. A Igreja reagiu com dureza, declarando a obra ilegal. Após sua morte, Wycliffe foi condenado como herege, e até seus ossos foram desenterrados e queimados, como símbolo de punição. Esse episódio mostra o quanto a luta pelo acesso à Bíblia foi marcada por perseguição e resistência. A Idade Média, portanto, foi um período em que a Bíblia era vista como algo tão poderoso que deveria ser protegido ou controlado a qualquer custo. A Reforma Protestante e a Bíblia como bandeira de liberdade. O século XVI trouxe uma revolução que mudaria a história do cristianismo.
a Reforma Protestante. No centro desse movimento estava o debate sobre a Bíblia e quem deveria ter acesso a ela. Martinho Lutero, um monge alemão, desafiou a autoridade da Igreja ao afirmar que todos os cristãos tinham o direito de ler as Escrituras por si mesmos. Em 1522, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, utilizando uma linguagem acessível ao povo. Poucos anos depois, traduziu também o Antigo Testamento, produzindo a Bíblia completa em língua popular. Isso permitiu que camponeses, artesãos e famílias comuns pudessem pela primeira vez ler a palavra diretamente. A reação da Igreja foi imediata. A tradução de Lutero foi considerada uma ameaça à unidade religiosa e ao poder institucional. No entanto, a invenção da imprensa, algumas décadas antes, multiplicou rapidamente as cópias. Em pouco tempo, a Bíblia em alemão circulava amplamente, se tornando símbolo de liberdade espiritual. A Reforma abriu caminho para que outras nações também buscassem traduções em suas línguas locais. Na Inglaterra, a Bíblia do Rei James, publicada em 1611, tornou-se uma das obras mais influentes da história. A luta pela liberdade de leitura já não podia ser contida. Apertidole. A proibição da Bíblia se tornava cada vez mais difícil de sustentar, embora em alguns lugares a perseguição continuasse. Perseguição e resistência em diferentes partes do mundo. Mesmo após a Reforma, a Bíblia continuou sendo censurada em diversos contextos históricos. Em países onde o poder religioso e político estavam fortemente unidos, ter uma tradução da Bíblia era crime passível de prisão ou até morte. O simples ato de esconder ou compartilhar um exemplar se tornava um ato de coragem e resistência. Na França, por exemplo, os huguenots protestantes franceses foram duramente perseguidos no século XVI, e muitos deles arriscaram suas vidas para manter pequenas cópias da Bíblia escondidas. Na Espanha e em Portugal, a Inquisição controlava rigidamente a circulação dos textos, e versões em línguas vernáculas eram consideradas ilegais. Séculos depois, até mesmo em tempos modernos, em países com regimes autoritários, a Bíblia continuou a ser vista como um perigo. Em algumas nações, ainda hoje, possuir ou distribuir exemplares pode levar à prisão. Isso mostra que a luta pela liberdade religiosa e pelo acesso às Escrituras não é apenas uma questão do passado, mas continua atual em muitas regiões do mundo. A resistência de homens e mulheres comuns, que guardaram e compartilharam a Bíblia em segredo, nos lembra que por trás de cada página há uma história de fé, sacrifício e coragem. A Bíblia como símbolo de liberdade e transformação hoje. Quando pensamos na Bíblia, é difícil imaginar que, em algum momento, ela tenha sido proibida. Em muitos países, é um livro acessível, disponível em diversas versões, inclusive em aplicativos gratuitos. No entanto, entender a história das proibições nos ajuda a valorizar o que temos em mãos. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela foi, ao longo dos séculos, um instrumento de mudança social, cultural e política. Ao ser proibida, mostrava o poder que possuía de questionar estruturas estabelecidas. Ao ser traduzida e distribuída, revelava sua capacidade de transformar vidas e comunidades inteiras. Quando olhamos para o passado, vemos que a luta pelo acesso à Bíblia não foi apenas uma batalha por letras e páginas, mas por liberdade, conhecimento e dignidade. Esse legado nos convida a refletir o que estamos fazendo hoje com esse livro que, em outros tempos, tantos desejaram, arriscaram e até morreram para preservar. Ao longo deste roteiro, vimos que a Bíblia, o livro mais lido e traduzido da história, também foi proibida em diferentes momentos. A antiguidade mostrou que o acesso era restrito por questões materiais e linguísticas. Na Idade Média,
A proibição das traduções reforçou o controle institucional. A reforma protestante, por sua vez, escancarou o direito de todos de acessar a palavra. E mesmo depois disso, em muitos países, a perseguição continuou, revelando o impacto transformador do texto sagrado. Essa trajetória nos mostra que a Bíblia sempre foi mais do que um simples livro. Para alguns, representou ameaça ao poder. Para outros, esperança de liberdade. E em cada página deixou um legado de coragem e resistência. Agora, quero convidar você a refletir. Já imaginou viver em um tempo ou em um lugar onde ter uma Bíblia era proibido? O que esse livro representa para você hoje? Comente aqui sua opinião, porque isso enriquece nossa reflexão coletiva. E não se esqueça, siga nosso canal e ative as notificações. Assim, podemos continuar trazendo temas que não apenas despertam curiosidade, mas também nos fazem compreender melhor o mundo e nossa própria história.